Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Eletrolab. Hoje vamos mostrar uma revolução para a bancada que já chegou há alguns anos. Eu gostaria de ter feito esse review há mais tempo, mas ele está aí em baixo custo. Trata-se do Nano VNA ou Nano VNA. Esse instrumento que há não muito tempo só estava disponível em laboratórios de ponta, isso por conta do seu altíssimo custo. Para vocês terem uma ideia, um VNA desse daqui, não desse, né? Esse aqui é portátil de baixíssimo custo, abaixo de $100, tá? A partir de 50 a 60 dólares você já consegue um equipamento desse. Os equipamentos tradicionais começavam em 4, 5 mil dólares, começavam. Os mais simples tem VNA que custam mais de 100 mil dólares no mercado. Então, muita gente nunca teve oportunidade de trabalhar com um instrumento desse. O que é um VNA, né? O que é um VNA? A sigla significa Vector Network Analyzer, quer dizer, um analisador vetorial de rede. Traduzindo em miúdos, ele é um instrumento que faz análise de dispositivos de radiofrequência. E dentro desses dispositivos, que trabalham com sinais de frequência elevada, podem estar aí, por exemplo, cabos, filtros, amplificadores de sinais, transmissores, receptores, antenas, tudo você pode avaliar com esse instrumento. Realmente é um instrumento espetacular e hoje ao alcance de muitos, que no passado seria impossível só se você tivesse acesso a um grande laboratório de RF que tivesse um VNA disponível lá na bancada, que era muito raro. Então hoje vem aqui super portátil, ele vem numa caixinha como essa daqui. Esse daqui é o modelo V2, tá? Tem vários outros modelos, modelos menores, modelos maiores. Esse aqui é um modelo intermediário, ele tem 4 polegadas de tela. E eu vou mostrar para vocês o funcionamento básico deles, porque esse instrumento é tão incrível que ele permite tanta coisa que eu precisaria fazer uma série de vídeos aqui para utilizar todos os recursos desse tipo de equipamento. Um vídeo é insuficiente, a gente vai mostrar uma ou duas aplicações, mostrar basicamente o funcionamento. Agora, é como um osciloscópio, né? Um osciloscópio a gente sabe, é um instrumento assim essencial. E o osciloscópio, é impossível fazer um vídeo mostrando todas as possibilidades do uso do osciloscópio. Mesma coisa para esse tipo de instrumento aqui. Então a gente vai observar, ver como ele funciona, o básico e algumas aplicações, ok? Então vamos lá, ele vem. Essa é uma caixa metálica, tem alguns que são em ABS, esse daqui é mais robusto, digamos assim. Ele tem duas portas, porta 1 e porta 2, ok? Acompanha basicamente uma série de adaptadores, porque você pode precisar para fazer as conexões. Usa o conector do tipo SMA, esse daqui, então tem adaptadores diversos que pode facilitar. E vem o kit com 3 peças de calibração. A calibração é um ponto fundamental nesse instrumento, né? Uma vez calibrado corretamente, ele vai dar as medidas mais precisas. Você deve calibrar sempre que trocar a faixa de frequência que você funciona e que você vai trabalhar, ok? Esse daqui, ele funciona de 50 kHz a 3 GHz. Isso mesmo, 3 GHz. Então, dá para você trabalhar aí numa faixa muito extensa de frequências, ok? As portas estão protegidas aqui por essa borrachinha. Ele tem uma tela touch, então você pode usar essa canetinha plástica que veio com ele para trocar o menu, fazer as calibrações, ou isso aqui que parece uma palheta de guitarra, também, o que você preferir, você pode usar. Vem também com os cabos de interconexão. Mas antes, pessoal, lembrando que a UTSource, loja de componentes eletrônicos, trabalha com site em português, suporte por telefone direto no Brasil e tem uma variedade impressionante de componentes. Você pode escolher, tem todos os dados, por exemplo, aqui em MOSFET você tem aqui valores que variam de R$5 a unidade até R$3 a unidade, dependendo da quantidade que você compra. Esse aqui é o IRFR 1205 com todos os seus tipos de encapsulamentos. Além disso, uma variedade impressionante também de componentes passivos. Aqui eu estou, por exemplo, escolhendo capacitores de tântalo. Vale a pena dar uma conferida, eu vou deixar o site aqui embaixo para quem tiver interesse. Ok, pessoal, voltando para o nosso vídeo. São 2 cabos desse daqui para fazer o teste de conexão em loop ou para conectar outros dispositivos, tá? E um cabo de carregamento aqui USB-C, já que ele tem uma bateria interna de 5.000 mAh, então tem uma durabilidade bem extensa e você faz o carregamento
por aqui, ok? Aqui na lateral, basicamente, você tem o botão liga e desliga, o carregamento, desculpe, o carregamento é por aqui, ó, tipo C, mas você também pode usar aqui o USB comum, com alimentação 5 volts 1 ampere. Tem esses 3 botões aqui para você deslocar manualmente o menu, embora a tela seja touch, e basicamente as entradas aqui, né, porta 1 e porta 2. Então vamos lá, vou ligar aqui para vocês darem uma olhada aqui na aparência dele. Ele liga com essa tela aqui. Ele tem 4 traços, né? Ele está com um traço só aqui, mas ele tem diversos traços. Se eu der um toque aqui, eu já entro com o menu dele aqui. Tá? Vou tentar aproximar um pouquinho para a gente ver. Os traços podem ser ligados aqui em Display, Trace. Aí você tem traço 0, que é o que está ligado. Esse aqui normalmente é o traço da amplitude. Ele vai mostrar a amplitude do sinal, ok? O traço 2, você vai ligar um outro tipo de amplitude aqui, normalmente atribuído a uma perda de reflexão, um sinal refletido, por exemplo. Depois eu comento melhor. Depois vem esse gráfico aqui meio confuso, né? Que é a famosa carta de Smith. Depois eu vou falar rapidamente da carta de Smith, mas a carta de Smith, para explicar em detalhes, precisaria de um vídeo separado também. Dependendo do tipo de medida, você vai usar ou não esse traçado. E o quarto traço, que esse último aqui, lilás, que é o traço da fase. Ok? Voltando aqui, eu liguei os 4 traços, mas a gente não vai precisar usar isso aqui. Voltando, a gente volta para cá, para o geral. Bom, o que ele faz basicamente? Ele mede as impedâncias dos dispositivos que você está trabalhando e ele tem um gerador de sinal interno. Portanto, ele pode injetar um sinal nesse dispositivo e fazer uma análise de entrada e saída, ou seja, eu entro com o sinal e vejo qual é o resultado dele na saída, com isso eu consigo avaliar filtros, por exemplo, ou eu faço numa única entrada, que seria essa primeira porta aqui, uma análise do sinal refletido. Então, se eu colocar uma antena, eu vou saber qual é o índice de reflexão dessa antena, portanto, eu posso ter um gráfico aqui de ROI, para quem não sabe, relação de onda estacionária, né? SWR em inglês, que vai medir o índice, né, a razão de reflexão da antena. Se a antena não está bem casada, a impedância dela junto com o cabo e o transmissor não estão casados, vai haver um retorno do sinal transmitido. Esse retorno pode ser mensurado através da relação de onda estacionária e isso aqui vai mostrar para você. Assim como eu posso botar uma antena aqui com cabo e uma antena e verificar quais são as frequências de ressonância dessa antena, para que frequências ela está melhor cortada, que significa que naquelas frequências a impedância da antena casa com o transmissor. Lembrando que aqui ele está trabalhando com 50 ohms, que é a nossa impedância padrão aí no uso de RF. Ok? Então, esses são as possibilidades. Eu vou usar somente a porta 1 se eu quiser usar medidas de reflexão. E nessas medidas eu vou ter, por exemplo, medida da intensidade do sinal refletido, ROI, medida do sinal que está sendo transmitido também. Posso testar componentes, resistores, capacitores e indutores, porque ele vai medir essas grandezas, as indutâncias, as capacitâncias, as reatâncias. Ele pode mostrar para mim a indutância complexa, sim, aquela indutância que contribui com fase, né? Porque sempre que eu tenho uma impedância em ambientes reativos, eu vou ter uma alteração de fase. A corrente vai ficar defasada em relação à tensão. Lembra disso? O capacitor e o indutor, eles atrasam ou adiantam a corrente em relação à tensão. Essa diferença a gente chama de fase, quando você defasa a corrente em relação à tensão. Então eu tenho também como saber, através da indicação de uma impedância complexa, qual foi a fase que defasou, que alterou em função das reatâncias. Lembrando que aqui no canal tem um vídeo sobre corrente alternada, onde eu entro em um pouco mais de detalhes matemáticos com relação à impedância complexa. A impedância complexa tem esse nome porque usa um número imaginário, um número complexo para designar. Geralmente aquele J, né? Você tem Z igual a 32 J mais J15, por exemplo. Esse J15 é a parte complexa da impedância porque ela altera com a fase. Tá? Não vou entrar nesses detalhes agora, mas esse instrumento ele mostra para você
a impedância complexa diretamente aqui na tela. Basta você escolher no menu para que ele apresente isso. Ok? Então, dito isto, vamos fazer o seguinte, o bem básico, eu vou fazer a calibração do aparelho, porque é fundamental você fazer a calibração para a faixa de frequência que você vai usar. Então eu vou escolher uma faixa de frequência e fazer uma calibração. E a gente faz alguns testes. Vou fazer um teste de uma antena aqui e vamos fazer um teste com um componente, pode ser um cristal, por exemplo. A gente pode testar cristal aqui também. Tá? Fazer um loop aqui e testar um cristal. Bom, vamos lá. Bom, pessoal, vamos lá para a calibração dele. Primeiro eu vou fazer um teste com essa antena. Essa antena aqui, ó, ela é uma pequena antena que é utilizada nesse pequeno transmissor aqui de radiofrequência. Tá? Um transmissor UHF, VHF para a faixa de rádio amador. Ele tem as frequências aqui, segundo ele diz, ele tem a frequência de 136 a 174 MHz para VHF e de 400 a 520 MHz para UHF. Então ele deve ter pelo menos 2 pontos ideais de utilização para essas duas frequências. Eu não sei se dá para focar aí, mas aqui internamente ele diz quais são as frequências, bem aqui. Então vão ser 2 pontos, um ponto para VHF e outro para UHF. Vamos ver se ela está efetivamente calibrada para isso. Isso é interessante porque a gente pode fazer ajustes de antenas a partir do resultado do VNA. Posso cortar minha antena, ajustar, colocar bobinas na minha antena para que eu compense as indutâncias e capacitâncias que aparecem na antena, de modo a que eu ajuste, calibre a antena para uma determinada frequência. Tá? Claro que a partir de um cálculo inicial, eu venho aqui com o meu VNA e ajusto o resto. Mas antes, eu vou calibrar o equipamento. Primeiro, se ele tem essa faixa de frequência aí de 136 a 520, eu vou botar aqui, por exemplo, de 100, começando em 100 MHz e acabando em 600 MHz, acho que está razoável. Porque aí a gente pega as duas bandas, né? Então, primeira coisa, eu vou tirar esse... no display, eu vou desligar a carta de Smith. Vou desligar também a fase. Vou deixar só o de amplitude ali pra gente. E o de sinal refletido. Vou deixar só esse daqui, ó, que está na marca de 0 dB. Por isso que ele fica ali em cima, tá? Na faixa de 0 dB. Agora, eu vou fazer a calibração... Desculpa, eu vou botar aqui as frequências que eu preciso, né? Então, as frequências a gente escolhe aqui, ó, em estímulos. Em estímulos eu vou dizer a frequência inicial, start. Aí eu boto start e eu vou querer 100 M, ou seja, 100 MHz. Aí ele bota aqui no início, ó, esse eixo aqui embaixo é o eixo da frequência. E esse eixo aqui de cima, o eixo dos Y, né? É o eixo da amplitude em decibéis. Tá? E aqui, frequência em MHz. Tá começando em 100, eu vou dizer que eu quero que acabe, stop. Deixa eu botar aqui. Stop em 600 MHz, para pegar a faixa toda, né? Pronto, ó, começou 100, terminou em 600, tá aqui no meu gráfico. Agora, com essa faixa eu vou calibrar. Então, eu vou aqui back, dou aqui call de calibração. Eu tenho 3 tipos de calibração, aliás 4, né? São as básicas. E ele vem com esses pequenos componentes aqui, que farão as calibrações. O primeiro, esse daqui, por exemplo, é o chamado Open. O Open, ele não tem nenhum pino aqui no meio e ele é simplesmente uma conexão em aberto. Mas se a conexão é em aberto, por que eu não deixo aberto ali e não faço a conexão? Porque simplesmente só o ato de colocar o conector ali, eu já faço uma alteração. Ele é tão sensível que até em aberto eu preciso fechar ali o conector e deixar ele com essa peça no lugar. Tanto é que se você for fazer um teste estendido com um cabo que saia daqui, se eu colocar esse cabo aqui, ali, eu já tenho que fazer a calibração na ponta final do cabo, não no início, porque ele vai introduzir indutâncias e capacitâncias que vão alterar o resultado. Então, para ter maior precisão, eu vou usar o Open, esse aqui, o Short, que é o curto, esse aqui que tem um pino aqui no meio, que simplesmente ele bota em curto um ponto com o outro, né, com o terra, e o Load, que é esse aqui, que é uma carga de 50 ohms, para calibrar em 50 ohms. Tá? Além disso, tem o True. O True é aquele que eu ligo uma porta na outra. Tá? Para esse teste de antena eu nem precisaria, porque eu não vou usar a porta 2, mas faz parte da calibração geral. Ok? Então vamos lá. Eu vou botar aqui calibração, calibrate,
a primeira opção, Open. Então o Open é esse aqui, ó. Então eu vou botar aqui na porta 1 o conector Open. É bem rápido, tá, pessoal? Eu estou fazendo aqui devagar, mas aí vou clicar Open. Calibrando. Ok, calibrou. Ele deu um okzinho lá no O. Vou tirar. Agora eu vou colocar o Short, que é o curto, que é esse aqui. Isso aí ele vai ter para ele ter as referências, ok? Short. Calibrando. Ok, calibrou. E o Load, que é esse aqui de 50 ohms. Eu já aviso para ele que agora eu estou botando uma carga de 50 ohms. Load. Calibrou. Tá? Eu não vou fazer o True agora para poupar tempo, mas o True é botar aqui, ó, de um para o outro aqui, esse cabo, e apertar True. Tá? Mas a gente não vai usar a porta agora, então vou dar aqui, feito, done. Ok. Ele me pede aqui para fazer salvar, tá? Eu já tinha até salvo aqui de 100 a 600, ó. Save 2. Você pode salvar a calibração, tem várias memórias, você salva para não ter que ficar repetindo aquela calibração para aquela faixa de frequência. Mas se você trocar a faixa de frequência e não tiver gravado, tem que fazer a calibração, tá? Bom, vamos lá. Eu vou colocar a antena. Eu vou botar esse adaptador, um dos adaptadores que vieram, tá? Aí, na verdade, para ficar mais preciso, eu tinha que fazer a calibração na ponta final desse adaptador, tá? Mas a diferença aqui deve ser mínima, porque é bem pequeno aqui o percurso. Agora eu coloquei aqui. Olha lá, ele já me dá aqui, já me deu a resposta. Ó. Repare que ele está dando 2 picos aqui. E esses 2 picos vão indicar a posição da ressonância da antena. Eu posso arrastar o marcador que tem aqui, ó, até esse ponto para saber que frequência é essa. Olha, 150 MHz. É mais ou menos o meio de faixa que ele deu lá para a primeira opção em VHF. E é uma faixa bem central aí para usar, próxima faixa de amador, de 2 metros, ok? E agora, se eu chegar lá no outro pico, que é outro ponto de ressonância dela, vamos ver, 425 MHz, que é bem no meio da faixa lá, quer dizer, ela está ressonando nos pontos ideais. Vamos ver como é que é a relação de onda estacionária dela? Como é que eu faço isso? Eu vou dar um back aqui, formato. Dentro do display formato, o meu traçado está dando esse log mag, que seria a intensidade logarítmica da magnitude logarítmica do meu sinal, tá? Eu posso optar por fase, delay, aqui as reatâncias que eu posso botar em função da resistência ou da capacitância e da indutância, isso no Smith chart, tá? Na carta de Smith. Ou aqui, SWR, eu vou clicar SWR, pronto. Olha como mudou aqui, olha que bacana. Agora, eu tenho o SWR que vai variar nesses 2 pontos, onde eu tenho o menor SWR, e eu vou trazer aqui o meu cursor. Esse cursor está indicando aqui, eu estou com SWR de 1.05, de 1 para 1.05 aqui em 425 MHz, que é menor até do que o VHF. Deixa eu ir lá no VHF, vamos lá, vamos trazer ele aqui agora. Vamos ver. Aqui o meu SWR não está nem tão muito bom, não. Está 2.07 nessa outra frequência. Então, em VHF ele não tem nenhum ROI tão bom, mas é 2.08, abaixo de 3 você consegue trabalhar bem. E em um HF ela é melhor. Ela tem um ROI menor ali. Então você vê o ROI da antena nas diversas frequências que ela trabalha. Ok? Se eu colocar a carta de Smith, eu vou ver exatamente os pontos em que ela faz ressonância. Eu vou botar display e em traços eu vou colocar o traço 2, que é a carta de Smith. Aqui o interessante é que a gente consegue arrastar aqui o ponto principal e verificar, por exemplo, nesse ponto de 150, que é um dos pontos que ela indicou um ROI menor, ela não está no ponto ideal de 50 ohms, que seria o casamento perfeito de impedância, né? Se tivesse assim, a gente teria um ROI de 1 para 1. Nesse ponto aqui, está indicando 26,6 ohms de resistência e uma indutância, por isso que está um pouquinho acima aqui do meio, de 6,57 nanohenries. Tá? É pequeno, mas existe. Se eu conseguir trazer o traçado aqui para esse outro eixo aqui, eu vou ver que
essa posição aqui, ó, nesse ponto aqui, ele indica 50 ohms, praticamente em cima do ponto central, 50 ohms de resistência, com um pouquinho de indutância, 2,48 nanohenries, tá? Nesse ponto aqui. E que frequência é essa? 425 MHz, que é aquele segundo ponto que tinha um ROI bem baixo. Então aqui pela carta a gente vê o que está contribuindo para a antena não estar totalmente sintonizada e tentar fazer ajustes observando aqui na carta de Smith. Então esse círculo aqui de dentro, ele trabalha aqui mais na segunda frequência de ressonância, nas frequências altas. Eu posso ir variando aqui a frequência e vendo qual é a característica da antena naquele ponto. Inclusive eu vejo aqui o traço amarelo acompanhando, ó, naquele ponto básico lá, aquele ponto aqui mais baixo, 425, assim como eu posso vir aqui com o traçado amarelo e escolher aqui o outro ponto de 150, ele vai indicar aqui, ó, esse ponto aqui de 150. Aí eu vejo quais são as características de impedância da antena. Ok, pessoal? Então, basicamente, o teste de antena ficaria dessa forma. Vamos tirar aqui, ó, eu vou tirar a antena e vou botar a carga e as... Aqui só na carta de Smith para você ver. Está em aberto, né? Olha o meu marker lá onde ficou. Lá, totalmente na linha central, que é a linha resistiva, totalmente à direita, indicando que está em aberto. Eu vou botar em curto. Em tese, ele tem que se deslocar todo para essa ponta aqui, ó. Olha lá, deslocou completamente para cá, tá calibradinho, hein? Aqui é totalmente curto, e aqui no meio é o de 50 ohms. Tudo que tiver para cima é indutivo, tudo que tiver para baixo é capacitivo. Eu não estou botando nada indutivo nem nada capacitivo, é puramente resistivo, né? Agora vamos ver 50 ohms aqui. Olha lá, bem no meio, bem calibrado, tá? E assim funciona a carta de Smith. Claro, dá para falar muito mais sobre a carta de Smith aqui, um vídeo só sobre ela. Isso aqui é o básico dela para a gente poder entender como é fácil descobrir as reatâncias do elemento a ser testado nessa carta aqui, dessa forma. Mas você pode usar os outros traçados também, o traçado de amplitude e o traçado de fase, tá? E o que ele mostra aqui em cima, se ele mostra capacitância, reatância, resistência, você pode escolher no menu, também tem como fazer. Vamos fazer um teste agora com cristais, vamos medir cristais aqui. Bom, pessoal, para medir cristal, nós temos esses cristais aqui, vamos fazer alguns testes aqui com eles. O ideal seria eu fazer uma gigazinha de teste onde eu coloco o cristal, eu tenho um conector SMA que eu conecto aqui direto, pertinho, para ter maior precisão. Como eu não fiz isso, eu vou fazer o seguinte, eu vou botar esses conectores aqui BNC, tem um adaptador SMA para o BNC, e aqui na ponta, na extremidade, eu vou unir os dois terras e vou botar o cristal aqui entre os dois vermelhos dos dois conectores. Por que eu preciso fazer isso? Porque para medir o cristal é como se fosse medir um filtro. Lembre-se que o cristal ele pode ser representado por um filtro RLC. Tá? E eu vou fazer esse teste como se fosse um filtro. Para testar filtros, lembre, eu preciso conectar entre a porta 1 e a porta 2, porque ele vai injetar um sinal na porta 1 e vai ler na porta 2. Portanto, eu vou usar, em vez de usar esse S11, eu vou usar o S21. 21 é porque é daqui para cá, né? Daqui do porta 1 para a porta 2. Então eu vou conectar esses dois conectores aqui. Eu vou ajustar uma frequência. Os meus cristais aqui estão variando até 20 e poucos megahertz. Então eu vou fazer uma frequência aqui de 1 a 30. De 1 a 30 megahertz. Eu já tenho isso calibrado, já gravei numa memória. Vou mostrar para vocês como buscar da memória gravada a calibração que já foi feita. Eu fiz a calibração na porta direto aqui, não fiz nos cabos. Significa que pode introduzir alguma diferençazinha, mas é pequena. Tá? O ideal, como eu já falei, é fazer uma gigazinha, que tem um conectorzinho bem próximo com os SMAs, e aí você minimiza, aumenta a precisão e minimiza qualquer diferença que possa ter introduzida pelos cabos. Pronto, conectei os dois aqui. Agora, como é que eu vou resgatar a minha calibração? Eu faço assim, ó, eu vou no menu, aqui em Recall Save, né, é chamar o que está gravado. Aí Recall, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4 gravações. Uma delas, essa aqui, entre 5 MB e 30 MB, eu vou usar essa. Entre 5 MB e 30 MB. Pronto. Tá lá. Então tá lá o meu sinal, né? Encho aqui das frequências, eixo de intensidade.
E aqui, sim, eu tenho que mudar aqui para 2,1. Logmag 1,1 é reflexão na mesma porta, não serve. Eu quero saber quanto é entrando por um e saindo pelo outro. Então eu vou trocar isso daqui para display. Aqui, canal S11, reflexão, não é, S21 true, né, de um para o outro. Ok, agora já está medindo de um para o outro. Agora aqui nesses cabos aqui, nessas pontas, que são esses dois aqui de um para o outro, eu vou botar um cristal. Vamos botar esse cristal aqui. Deixa eu ver, esse aqui, 20 MHz. Tá? Um cristal de 20 MHz. Vamos botar ele aqui, de um para o outro. E ver. Eu tenho um pico ali. Eu vou trazer... Eu posso botar um marker para ele me dizer aqui onde é, ou eu posso arrastar o ponteirinho aqui. Posso arrastar ele até aqui para saber. Olha, eu arrastei até ali. Olha quanto deu aqui, pessoal. Espero que esteja claro aí. 20.000000. 20 deu exatamente o valor do cristal. Bom, vamos lá. Vamos medir mais um aqui. Esse aqui é de 10 MHz. Tá? 10 MHz. Vamos botar aqui. 10 MHz. Vamos ver quanto é que dá. Ok, deu um pico ali. Interessante, ó. Vamos primeiro conferir a frequência. 10 cravado, 10.0000 cravado. Eu posso tentar dar uma apertada aqui para poder ver melhor ali a onda. Ok, uma opção é para eu ver melhor, eu diminuir essa escala ou puxar um span, né, que dá a largura aqui que ele mede. Então eu posso ir aqui no menu em estímulos. E, por exemplo, mandar um start, como eu estou medindo 10 MHz, eu posso fazer um start em 8 MHz e posso pedir um stop em 12 MHz. Olha, além dele ter centralizado ali, eu consigo ver melhor o traçado aqui na posição de 10 MHz, ficou no meio 10 MHz, né? Bom, pessoal, uma vez fazendo o ajuste da escala, eu consigo ver aqui, ó, dois pontos aqui, um para cima e um para baixo, que é bem interessante, né? Esse primeiro aqui, ele ressona em 10.000, tudo 10, certinho. Aqui embaixo, 10.040. É porque o cristal, por ser um circuito complexo de filtro, ele acaba tendo dois pontos de ressonância, uma ressonância chamada em série e outra chamada paralelo. Normalmente ele é cortado para funcionar na ressonância série, que é essa de cima, 10. A outra seria o equivalente à ressonância paralelo, que o circuito é um pouquinho diferente, o circuito equivalente do cristal. Tá? E para finalizar, vamos botar aqui um cristal maior. Tem um cristal aqui de 24 MHz. Tá? Esse aqui, 24 MHz. Vamos ver como é que ele fica. Só que aí eu troquei ali a escala, né? Eu troquei para ver melhor o traçado. Vamos puxar aqui a gente bota estímulos, start. Esse aqui é 24, vamos botar logo... quando você não sabe, você bota um range maior, né? Mas quando você já sabe, mais ou menos, você pode botar próximo. Vou botar de 18 no start até stop em 26. Pronto. Deixa eu ver se está certo isso aqui. Start 18 MHz. Agora sim, 18 MHz até 26 MHz. Tá. Eu vou botar aqui o cristal de 24 MHz. Tá lá. A gente tem ali os dois pontos, olha. Agora eu vou buscar aqui o marker. O marker também tem um botãozinho ali que você pode arrastar ele. 24 cravado, ó. 24. E aqui embaixo tem um outro ponto aqui com 24.160, que deve ser a ressonância do circuito paralelo. E aqui o série. Aqui a gente testou um cristal, mas poderia ser um filtro, entrada e saída. Aí você vai ver o comportamento do filtro. Aí você vai entrar com os outros traçados. Não precisa ser só o traçado de amplitude, né? Você vem aqui em Back, bota Display e liga outros traçados. Coloca aqui Trace e você liga aqui o traçado da perda, o traçado da fase. Vou ligar o traçado da fase aqui. A fase acompanha aqui a ressonância, a alteração de fase bem no ponto da ressonância do cristal. Ou na carta de Smith, né? Muito bem. Então,
esses são dois testes básicos, como eu já falei, inúmeros outros testes podem fazer, inúmeras outras configurações, porque nesses menus aqui eles entram por várias outras opções, né, que a gente pode verificar aqui, conforme a sua escolha, né. Ele tem possibilidade de fazer testes como se fosse um TDR, tem TDR aqui, a gente mostrou o TDR aqui, né, o Time Domain Reflectometer, refletômetro de domínio do tempo, aquele que eu consigo fazer medidas de comprimento de cabo coaxial e saber onde está a falha no cabo coaxial, se ele tiver partido em algum ponto. Eu consigo analisar o VNA, ele consegue fazer isso com bastante precisão. Testar, medir comprimento de cabo e detectar pontos de quebra, pontos de defeito no coaxial. Então, é um instrumento muito bacana, de baixíssimo custo, em que se você está na área de RF vale a pena, se você não está, também vale a pena para testar várias outras situações que incluem sinais, já que você pode mexer aqui com indutores, capacitores, resistores, antenas, cabos, filtros, amplificadores e uma sorte infinita aí de equipamentos que tratam sinais de alta frequência. Então basicamente esse é o papel do instrumento. Olha, eu vou deixar o link aqui embaixo para quem tiver interesse nele e fazer mais testes. No futuro devo fazer novos vídeos usando o VNA, já que tem uma grande possibilidade de usar esse instrumento, assim como a gente usa aqui o osciloscópio em vários vídeos. Esse daqui pode ser usado também em várias situações que a gente precisa analisar com mais precisão. É um equipamento que atende aí desde o robista técnico radioamador, né, por exemplo, até o engenheiro, porque você vai fazer um projeto, você vai fazer uma modelagem de um determinado circuito, de um determinado equipamento, você precisa de informações precisas como a que um VNA pode te trazer, inclusive na questão das impedâncias complexas, com muito detalhamento e vários gráficos. Ele tem um software que liga no PC, então você pode ver essas telas grandes, pode fazer análises mais complexas e mais completas usando o computador. Tá? Você faz uma conexão direta, ele tem um software e ali você imprime os gráficos, ou seja, mais uma funcionalidade bem bacana. Ok, pessoal? Bom, se vocês gostaram dessa novidade aí, clique no like, não deixem de se inscrever no canal e marcar o sininho de notificações e até o próximo vídeo. Um grande abraço.